Agora, eu queria que vocês olhassem aqui para esse slide. Ele, obviamente, ele é um slide simplificado, né? De uma coisa complexa que vem ocorrendo ao longo de 16 anos aqui dentro do BNDES. Então, quando o BNDES voltou a ter um olhar mais sistemático para as indústrias relacionadas em saúde, isso aqui em 2003, através da vontade, né, do presidente à época, que era o Carlos Lessa, o BNDES criou uma gerência que ficava embaixo do Departamento de Indústrias Químicas. Essa gerência era apelidada de Gerência de Químicos para a Saúde, né? E a gente construiu uma visão de futuro. Aqui, obviamente, a gente tem o benefício do tempo, então a gente consegue estilizar um pouco essa figura, mas naquela época era uma figura um tanto quanto turva, mas a gente sabia que tinha algumas possibilidades de caminhar dentro de uma trajetória que pudesse culminar com o desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil. Né? E por que isso era importante? Né? A gente vivia ali em 2003 uma época da volta da política industrial ativa. Isso aqui era o início do primeiro governo Lula. E dentro do BNDES, essa política foi gestada em boa parte dentro do BNDES, era uma política corajosa, uma política vertical, uma política que elegeu 4 setores, 4 indústrias como indústrias estratégicas: as indústrias de software, a indústria de bens de capital, a microeletrônica e a indústria farmacêutica. Né? E qual era a premissa? Né? Isso não era novidade, a gente seguia outros exemplos do mundo. A premissa é que essa era uma indústria intensiva em conhecimento, intensiva em tecnologia, portanto, uma indústria capaz de induzir o conhecimento e difundir tecnologias. Né? Uma indústria capaz de elevar a produtividade do capital e trabalho no Brasil. Né? Então, essa era a missão de desenvolver a indústria farmacêutica no Brasil. A história merece ser contada desde o início. Aqui em 2003, era uma época onde a gente conversava sobre o que fazer dentro de uma coisa chamada Fórum de Competitividade. E eu arrisco dizer que o Fórum de Competitividade de maior sucesso que o Ministério do Desenvolvimento à época promoveu foi o Fórum de Competitividade da cadeia farmacêutica. Né? Esse fórum ele era coordenado pela pessoa que está sentada ali, pelo Zic Moisés, e a gente coube ao BNDES, na figura do Zé Eduardo e na minha figura, de coordenar um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho de Investimentos. Um grupo de trabalho de investimentos. E esse grupo de trabalho de investimentos, ele tinha como desafio isso: como construir uma política para desenvolver essa indústria. E nesse grupo de trabalho de investimentos sentavam representantes das associações de classe, das indústrias farmacêuticas de capital nacional, mas também das indústrias farmacêuticas de capital estrangeiro. Então, uma situação bastante curiosa que quase que trava o processo todo, era a vontade explícita dos representantes da indústria de capital estrangeiro de fazer o lock-in no processo. Então, o argumento era que a inovação farmacêutica era uma coisa muito cara, desenvolver uma molécula nova custava, na época se falava, 800 milhões de dólares, e não tinha dinheiro para isso no Brasil, não tinha dinheiro para isso no BNDES, e, portanto, vocês deviam cuidar de outros setores, mas não da farmacêutica. Bota o dinheiro de vocês em outros setores, né? Não na farmacêutica. Isso criou, num certo momento, um impasse, e o argumento de lockout, o argumento que destravou a conversa, foi o argumento de que na indústria farmacêutica não é tudo ou nada.
Então, entre o nada e o tudo, né, existe um espaço chamado inovação incremental. Então, essa inovação incremental, ela possibilitaria o acúmulo de competências na indústria farmacêutica e, no nosso modo de ver, era um desafio possível, né? Era um desafio possível. Então, esse argumento foi vencedor. Isso em 2003, a gente começa a construir uma política com essa cara aqui de visão de futuro, né? Essa visão de futuro, ela é cristalizada no ano de 2004 num programa que o BNDES lança, chamado Profarma. O Profarma existe até hoje, está na sua terceira versão, e ele foi lançado em abril de 2004. Reinaldo já tocou aqui no ponto dos medicamentos genéricos. A gente tinha dois desafios à época. O Parque Farmacêutico Nacional, eu não vou chegar ao exagero de dizer que era sucateado, mas era um parque farmacêutico capenga, né? Capenga. Então, ele precisava sofrer um upgrade, porque a Anvisa começava a acelerar aqui uma regulação sanitária em direção à regulação dos países desenvolvidos. Então, o Parque Farmacêutico Nacional ele precisava se adequar a essas normas da Anvisa. Também me lembro, uma curiosidade à época, que isso gerou assim, uma certa, exagerando um pouquinho, uma certa romaria de empresários ao BNDES, ao presidente do banco, falando: a Anvisa vai acabar com a indústria farmacêutica nacional, a Anvisa vai promover o desemprego na indústria farmacêutica nacional, vai fechar fábricas. E eu acho que foi uma saída interessante da instituição, do banco, dizer: olha, não nos cabe julgar o que a Anvisa está fazendo, o que nos cabe é pensar num mecanismo de financiamento que seja capaz de suportar essas empresas, de apoiar essas empresas para que elas se adequem ao novo padrão regulatório. Só pulando a história agora um pouquinho, hoje a gente tem um parque farmacêutico nacional que não deve nada ao parque farmacêutico de países desenvolvidos, né? Então essa questão aqui, se não está totalmente resolvida, como o modelinho aqui faz parecer que está, ela está quase resolvida. Existia uma outra oportunidade à época que Reinaldo tocou, que era a oportunidade dos genéricos, uma lei de 1999 e uma vontade, né, do governo anterior, apesar do governo anterior, era o governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha como ministro da Saúde o José Serra, apesar do governo anterior negar a política industrial, nos parece que um grande instrumento de política industrial foi a lei dos genéricos. A lei dos genéricos. Então, essa lei dos genéricos, também encurtando a história, nós do BNDES, nós enxergamos ela como uma grande oportunidade de crescimento das indústrias farmacêuticas de capital nacional, e assim foi. Algumas empresas quadriplicaram de tamanho, né, nesse período de tempo. A gente falava que, à época, a imprensa adorava esse assunto, né, que a Big Pharma brasileira ia ter 1 bilhão de reais de faturamento. Hoje a gente tem algumas empresas faturando mais do que 1 bilhão de reais de faturamento. O BNDES também foi corajoso aqui o suficiente para enxergar o início dos medicamentos genéricos, o início do desenvolvimento dos medicamentos genéricos como inovação. E isso foi um problema, né? Porque genérico, por definição, é cópia. Se é cópia, como é que o banco está apoiando com uma linha de inovação? Mas o problema é que a gente enxergava que aqui as empresas não tinham a competência-chave para o desenvolvimento dos genéricos. Essa competência precisava ser internalizada dentro das empresas. E a gente já enxergava que o acúmulo dessa competência poderia ser útil lá no final para o desenvolvimento, aí sim, de novas moléculas, de inovação radical, transformando a indústria farmacêutica nacional numa indústria de fato baseada em ciência e em tecnologia, né? Sempre não esquecendo aonde a gente queria chegar, né?
Então, até um determinado ponto, o BNDES enxergou o lançamento de novos genéricos do mercado. Não todos os genéricos. Os primeiros genéricos que chegavam ao mercado eram considerados como inovação e, portanto, tinham financiamento em condições mais favoráveis. A partir de um determinado ponto, o banco enxerga que essa competência está totalmente internalizada, faz parte das rotinas e dos procedimentos das empresas e não tem mais por que chamar isso de inovação e nem tem mais por que dar linha subsidiada ou em melhores condições de financiamento para essas empresas. Então, a gente passa, e isso está acontecendo agora, nesse momento, a gente passa a mirar aqui as inovações incrementais. O que é uma inovação incremental? Assim, para dar um exemplo bem caricato, né? Bem simples. Por exemplo, os pacientes portadores de HIV, eles tomam até dezenas de remédios de comprimidos por dia. Então, se você consegue, por exemplo, pegar 3 comprimidos desses e botar num comprimido só, você melhora a qualidade de vida do paciente, você aumenta a aderência do paciente ao tratamento e, portanto, isso é uma inovação incremental. Estou dando um exemplo simples aqui. Agora, a inovação incremental, ao contrário aqui dos medicamentos genéricos, ela demanda uma coisa para a qual as competências ainda não estão internalizadas dentro da indústria farmacêutica de capital nacional. Porque você precisa, para lançar um produto de inovação incremental, você precisa testar a eficácia daquilo que você está se propondo a lançar no mercado em seres humanos. Você precisa fazer pesquisa clínica em seres humanos. Você precisa montar, né, sob condições de controle, um certo grupo de pacientes, administrar esse remédio aos pacientes e controlar se de fato aquela sua inovação incremental tem uma eficácia. O que a gente acredita? A gente está aqui nesse momento, né, induzindo a inovação, tentando induzir a inovação incremental dentro da indústria farmacêutica nacional. Qual é a crença? A crença é que a competência da bioequivalência criada aqui na entrada dos genéricos, mais as competências necessárias aqui para a inovação incremental, principalmente o desenho de protocolos de pesquisa clínica, elas serão úteis e necessárias se a gente quer almejar aqui o lançamento de fato de novos produtos, e aí, como o pessoal gosta de falar, de moléculas novas que falem português, né? Então, isso é o que como a gente enxerga. Nós do DEFarma temos uma tradição de pensar a indústria no conceito de trajetória, como um acúmulo paulatino, um acúmulo nem sempre fácil de competências e através dos processos de aprendizado subjacentes, para que essas competências possam ser internalizadas para que, no final, a gente possa ter uma indústria farmacêutica de fato baseada em ciência e em tecnologia. Ali por volta de 2009, depois eu vou explicar por que eu estou falando 2009 e aqui está 2013. Por volta de 2009, a gente no DEFarma começou a se questionar, né? A gente meio que começou a fazer uma espécie de um araquiri, né? Será que o DEFarma ainda precisa existir? Será que o Profarma ainda precisa existir? Será que já não está tudo encaminhado? Será que daqui para frente a gente já não consegue trabalhar com as linhas horizontais do banco? Qual é o nosso papel, né? O que a gente ainda pode ter um papel ativo? E aí começa a surgir uma ideia de uma nova trajetória. Não que a gente tenha criado essa trajetória, a gente começa a perceber aqueles medicamentos, né, que eu mostrei na transparência no slide anterior, a gente começa a perceber que a biotecnologia começa de fato a produzir medicamentos eficazes contra doenças como oncologia, como artrite, doenças crônico-degenerativas, né? E eu acho que isso é importante, né? Isso é importante. A Fiocruz estava com um projeto em andamento do CIPBR e a gente começa a pensar o seguinte: dada a dinâmica, a velocidade desse negócio aqui,
né? Dada a dinâmica, será que o setor público vai dar conta? Não pela ausência de competência do setor público, muito pelo contrário, mas pelas amarras às quais o setor público está submetido. Será que o setor público vai dar conta disso? E a resposta que a gente chega é não, é não. Então a aposta que a gente faz dentro do conceito de como trabalhar é a aposta de que o setor público tem que entrar nisso, tem que estar junto nisso, mas o setor privado precisa também entrar aqui no jogo da biotecnologia moderna. Então a gente começa a pensar, mas dá para fazer isso? E aí a linha de pensamento foi uma linha de pensamento assim meio porteriana por um lado, mas a linha de pensamento do catch-up, né? É possível o catch-up para o Brasil na biotecnologia moderna? A gente começou a refletir sobre algumas coisas. Quais são as barreiras? Barreira financeira? Ok, uma planta de biotecnologia a gente começou a investigar, não é algo de 10 milhões de dólares. Mas também está longe de ser uma petroquímica, está longe de ser uma fábrica de papel e celulose. Não é uma barreira à entrada. E num setor capitalizado, né, como o farmacêutico, e o BNDES suportando, isso poderia ser possível. Então, o problema econômico, a questão do investimento não era uma barreira de entrada. O mercado é uma barreira de entrada? Aí a gente começou a pensar, quem é o mercado no Brasil? O mercado é o SUS. E aí vem uma coisa decisiva, né? Uma coisa decisiva que a gente pensa, só dá para fazer política pública aqui com a variável do poder de compra junto. Sem isso não é possível. A gente está diante de um comprador público com um cacife de compra em torno de 5 bilhões de reais por ano de produtos biológicos. Então a gente acreditava que era possível fazer política de compra. E através, né, da gestão do Reinaldo, o Reinaldo não falou, o Reinaldo era o secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde na época do ministro Temporão. Então, através da coordenação do Reinaldo no GCIS, ele aqui humildemente falou um pouquinho das leis, mas tudo isso saiu lá sobre a batuta dele, coordenando o GCIS, né? Então, esse arcabouço regulatório permitiu a utilização do poder de compra pelo Ministério da Saúde. E, à medida que essas coisas iam acontecendo, a gente ficava cada vez mais otimista em construir uma política para a biotecnologia moderna no Brasil. Agora, voltando às barreiras, se o capital não era problema, se o poder de compra poderia ser encaminhado, quem é que vai produzir isso? Às vezes a gente esquece, né? Quem é que vai fazer isso? É o BNDES? Não, o BNDES no máximo dá o cheque. Quem é que vai fazer isso? Nos Estados Unidos, quem fez isso foram as pequenas empresas de base tecnológica, spin-offs de universidades, lá no final da década de 70 e mais principalmente em 80 e 90, né? No Brasil não dava para pensar da mesma forma, não dava. Então, a única possibilidade que nós pensamos era, quem vai fazer isso é o empresário farmacêutico nacional. E esse foi um trabalho, assim, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, um trabalho de paciência chinesa. Nessa época que a gente começou a trabalhar com isso, em 2009, pensar, operacionalizar, ainda não existia uma associação dos empresários das empresas farmacêuticas nacionais. Correndo um certo risco aqui de estar exagerando, esses empresários, a maioria deles mal conversavam entre si, né? Então era um arranjo complicado a gente pensar em trazer eles para o jogo da biotecnologia. A primeira coisa, antes de ir para
conversar com a indústria, a primeira coisa que a gente pensou é o seguinte: se cada um desses empresários, pegando as maiores empresas de capital nacional, as 8, 9, 10 maiores empresas, se cada um desses empresários resolver fazer uma aposta independente, não vai dar certo. Não vai dar certo porque vai faltar aqui a economicidade do negócio, né? Essas plantas de biotecnologia têm escalas mínimas eficientes e ainda que não tivessem, e aí eu sou governo, mas também falando, olhando do ponto de vista econômico, ponto de vista privado, se você tem um comprador só comprando esses produtos, que é o governo, e se você tem 8 players fazendo a mesma coisa, isso vai dar em leilão. Vai dar em leilão e o valor disso vai para o espaço, a gente não constrói nada. Então, a gente precisava vencer o desafio de promover algum tipo de aliança estratégica entre os empresários para que eles comprassem a ideia de um arranjo associativo em torno da biotecnologia. Então, foi um trabalho de paciência chinesa, primeiro de forma independente, indo a cada um desses empresários, contando um pouco dessa história, como eu estou contando dessa forma, e falando, olha, faz sentido, não faz sentido? E quando a gente começou a ouvir muito dedinho acima, né? Hoje no Facebook é o joinha, ó, faz sentido, né? Faz sentido. Quando a gente começou a ouvir o quinto sentido, a gente falou, vamos, tem jogo.